Você provavelmente já viu essa imagem. Um ser vermelho, com chifres, rabo, um tridente na mão e um sorriso maligno. Essa figura aparece em desenhos, filmes, memes e até em fantasias de carnaval. Mas aqui vai uma pergunta importante. Essa imagem do diabo realmente vem da Bíblia? A resposta curta é: não. Na verdade, a história do diabo é muito mais antiga, complexa e surpreendente do que a maioria das pessoas imagina. E para entender quem ele é, precisamos voltar muito antes do inferno, muito antes do pecado humano, e até antes da própria humanidade existir. Então deixe seu like e se inscreva no canal. Segundo a Bíblia, no princípio Deus criou todas as coisas. O céu, a terra, o universo, os seres humanos e também os anjos. Esses seres espirituais não foram criados maus. Pelo contrário, tudo o que Deus criou era bom. Isso significa que o diabo não nasceu diabo. Ele não foi criado como um vilão. Ele se tornou um. A Bíblia indica que, antes de ser conhecido como Satanás, ele era um anjo de altíssima posição. Seu nome era Lúcifer, que significa portador da luz. E esse nome não é apenas simbólico. Os textos bíblicos descrevem Lúcifer como um ser extremamente belo, sábio e poderoso. Em passagens como Ezequiel 28 e Isaías 14, vemos descrições que vão além de reis humanos e apontam para um personagem espiritual que estava na presença direta de Deus. Ele é descrito como perfeito em seus caminhos, cheio de sabedoria e formosura, adornado com pedras preciosas e colocado em posição de destaque no céu. Em outras palavras, Lúcifer não era um anjo qualquer. Tudo indica que ele ocupava um cargo elevado na hierarquia celestial. Muitos estudiosos acreditam que ele tinha ligação direta com a adoração, com a música e com a liderança entre os anjos. Se o céu tivesse um ministério, Lúcifer estaria no topo. Mas é aqui que a história começa a mudar. O problema não começou com uma guerra. Não começou com uma batalha. Começou com um pensamento. A Bíblia revela que algo nasceu dentro do coração de Lúcifer: o orgulho. Em Isaías, somos apresentados aos pensamentos que levaram à sua queda. Ele disse consigo mesmo: subirei aos céus, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus, serei semelhante ao Altíssimo. Esse é um dos momentos mais importantes de toda a história bíblica. Lúcifer não queria apenas servir a Deus. Ele queria ser como Deus. Ele queria ocupar o lugar do Criador. Esse desejo de exaltação pessoal, de autonomia total, de ser a própria referência, foi o que corrompeu aquele que antes refletia a luz. O pecado não começou na terra. O pecado começou no céu. A partir desse momento, Lúcifer deixa de ser o portador da luz e se torna Satanás. O nome Satanás significa adversário, opositor, acusador. Ele não apenas se rebela contra Deus, mas passa a se posicionar contra tudo o que Deus representa. E ele não faz isso sozinho. O livro de Apocalipse revela que ele arrastou consigo cerca de 1/3 dos anjos do céu. Esses anjos caídos se tornaram os demônios. Aqui acontece algo que muita gente não imagina: uma guerra no mundo espiritual. Não uma guerra com espadas ou explosões, mas uma batalha de autoridade, verdade e obediência. Satanás perde. Ele é derrotado e expulso da presença de Deus. Jesus, séculos depois, confirma esse evento ao dizer: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. A queda foi rápida, definitiva e sem possibilidade de retorno. E aqui é importante corrigir um erro comum. Satanás não reina no inferno. O inferno não é o reino dele. O inferno é o destino final dele. Após a queda, Satanás passa a agir na terra. O mundo se torna seu principal campo de atuação. A primeira vez que ele aparece interagindo com a humanidade é no Jardim do Éden. Em Gênesis capítulo 3, ele surge como uma serpente. Não por acaso. A serpente simboliza astúcia, estratégia e engano. E repare bem na abordagem de Satanás. Ele não chega negando Deus diretamente. Ele começa com uma pergunta aparentemente inocente: foi isso mesmo que Deus disse? Esse é o método clássico do diabo. Primeiro, ele questiona a palavra. Depois, ele distorce a verdade. Em seguida, ele minimiza as consequências. E por fim, ele oferece uma falsa promessa de liberdade e conhecimento. O objetivo nunca foi apenas fazer o ser humano desobedecer. O verdadeiro objetivo era fazer o homem desconfiar de Deus. E funciona. Adão e Eva caem, o pecado entra no mundo e a humanidade passa a viver separada de Deus. A partir desse momento, Satanás recebe vários títulos na Bíblia.
pai da mentira, tentador, acusador dos irmãos e Deus deste século. No Novo Testamento, o conflito se intensifica. Satanás tenta impedir a missão de Jesus desde o início. No deserto, ele tenta o próprio Filho de Deus oferecendo comida, poder e glória. Em um detalhe curioso, Satanás chega a citar a Bíblia. Isso mostra algo assustador. Conhecer a Bíblia não é o mesmo que viver a verdade. Jesus vence todas as tentações usando a palavra de Deus de forma correta, mostrando que obediência é mais poderosa que qualquer milagre. A cruz, que parecia ser a maior vitória do diabo, se torna sua maior derrota. A morte de Jesus não foi um plano que deu errado. Foi exatamente ali que o poder do pecado e da morte foi quebrado. A Bíblia afirma que, na cruz, Cristo desarmou os poderes espirituais do mal. Satanás continua agindo, mas agora como um inimigo derrotado. Hoje, a Bíblia descreve o diabo como alguém que anda ao redor como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Ele engana, acusa, divide e confunde. Mas ele é limitado. Ele não é onipotente, não é onisciente e não é onipresente. Ele não é o oposto de Deus. Ele é apenas uma criatura rebelde enfrentando um Criador soberano. E o final dessa história já está escrito. O livro de Apocalipse revela que Satanás será preso, julgado e lançado no lago de fogo preparado para ele e seus anjos. O inferno não foi criado para os seres humanos. Foi criado para o diabo. A grande mensagem da Bíblia não é sobre o poder do mal, mas sobre a vitória definitiva de Deus. No fim das contas, a história do diabo não é uma história sobre ele. É uma história sobre orgulho, queda, engano e derrota. E, acima de tudo, é uma história que mostra que, mesmo quando a escuridão parece vencer, a luz continua mais forte. Deixe seu like e se inscreva no canal.